Fala, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3, semana 3 do nono ano do PET de 2021. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, por isso se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, comente e compartilhe com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco sobre o processo de redemocratização, né? Então, a redemocratização do Brasil e a reconstrução da cidadania. Então, a gente vai ver, vamos ver, né, os anos aí após, né, o regime da ditadura civil-militar do Brasil. Bom, esse título aí, ó, Abertura Lenta, Gradual e Segura, vamos entender por que eu coloquei ele aí, olha só. A partir do governo de Ernesto Geisel, foi iniciado um processo de abertura política do Brasil. Os militares, no entanto, não estavam promovendo uma abertura democrática plena do Brasil, mas sim realizando uma abertura que pudesse ser controlada. O intuito era que o governo realizasse algumas concessões e esperava consolidar governos que fossem fiéis aos militares e que atendessem seus interesses nos anos seguintes. Bom, então a gente não vai ter, né, uma ruptura total aí no regime militar, um dia regime militar, no outro democracia. Não, essa abertura vai ser lenta, gradual e segura e ela vai ser comandada, ela vai ser dirigida, ela vai ser constituída pelos próprios militares. Então os militares eles já tinham a percepção de que eles não conseguiriam manter aquele regime por muito tempo, que era necessário fazer uma abertura democrática, só que eles queriam controlar essa abertura. Por isso, essa abertura lenta, gradual e segura, porque ela foi uma abertura controlada pelos próprios militares. Bom, a abertura política do regime ditatorial brasileiro começou com a anistia em 1979, que é uma lei um pouco problemática, um pouco não, né? Bastante problemática. Por quê? Porque ela anistia, ela perdoa os crimes cometidos durante o período da ditadura civil-militar. Por que ela é problemática? Porque ela serve para perdoar tanto os crimes da luta a favor da democracia, né? Então as pessoas que estavam lutando a favor da democracia contra, né, o regime da ditadura civil-militar e cometeram crimes, esses crimes vão ser perdoados, porém os crimes também praticados pelos militares vão ser perdoados. Então a tortura, né, o assassinato, o desaparecimento de algumas pessoas vão ser perdoados, tudo isso pela lei da anistia. Bom, depois vieram o pluripartidarismo e as eleições diretas estaduais e para as cidades de segurança nacional. Então, a gente vai começar a ter mais partidos políticos, né, o surgimento de vários partidos políticos, por isso pluripartidarismo e eleições diretas para estado e as cidades, né, principais aí. O que é uma eleição direta? Você vota no candidato e o candidato é eleito, ok? Em 1984, aconteceu o movimento para uma emenda à Constituição de 1967 que permitiria eleições diretas com votação popular para o cargo de presidente. Então começa a haver uma movimentação, né? Começa a haver um movimento pedindo eleições diretas para presidente. Até então as eleições não estavam, né, garantidas como diretas. A proposta conhecida como emenda Dante de Oliveira e que foi apoiada pelo movimento Diretas Já. Então, o Diretas Já foi um movimento em que milhares de pessoas foram às ruas pedindo eleições diretas para presidente. Esse movimento vai dar certo? Não, né? O Diretas Já não conseguiu votos suficientes, né? Porque o Congresso era controlado pelos militares. Então, em 1985, as eleições foram indiretas e vencidas por Tancredo Neves e José Sarney, que era, né, o Tancredo Neves presidente e José Sarney vice. O que é uma eleição indireta? Em que não é a população que escolhe diretamente o seu candidato, né? São os deputados que escolhem. E eleito aí vai ser o Tancredo Neves e José Sarney. O Tancredo Neves vai morrer em 21 de abril de 85 e o José Sarney, né, ele vai assumir a presidência. Uma característica dele é que ele era grande apoiador da ditadura, né, e ele vai assumir a presidência nesse processo de redemocratização. Então, as primeiras eleições logo após o regime militar, elas não foram diretas, elas foram indiretas. Bom, o governo Sarney herdou a crescente exponencial, a crescente inflação, né? A inflação estava crescendo demais. E em 1986, por meio do Plano Cruzado, os preços foram congelados e a moeda cruzeiro foi substituída pelo cruzado. Então, ele
coloca em prática um novo plano econômico para tentar resolver os problemas, né? Então ele substituiu a moeda. Houve também o congelamento de preços. O congelamento de preços levou a uma crise de abastecimento e ao aparecimento de um mercado paralelo de acesso aos bens de consumo, o que promoveu um desequilíbrio entre a inflação oficial e a inflação real. Por quê? O governo tentava determinar o preço dos produtos. Olha, esse quilo de arroz tem que custar tanto. Só que o produtor, o comerciante, ele fazia o quê? Em vez de ele vender por aquele preço que o governo queria, ele vendia paralelamente, né? Então ele vendia de forma ilegal para outras pessoas com valor mais alto. Ok? Bom, um outro ponto importante da gente falar também é a Constituição de 1988, chamada aí de Constituição Cidadã, porque vai ser a Constituição que vai gerar muitos direitos aí, que vai trazer muitos direitos de volta e alguns direitos pela primeira vez aí. Quais são as características dessa Constituição? Vamos lá. Reestabeleceu eleições diretas para os cargos de presidente da República, governadores de estado e prefeitos municipais, né? Então, a gente vai ter aí eleições diretas em todos os níveis. Definiu o mandato presidencial de 5 anos sem reeleição. Uma emenda constitucional de 97 passou para 4 anos com reeleição. Então, a Constituição de 1988, que é a Constituição que vigora no Brasil até hoje, né? Ela determinava 5 anos, né, o presidente. Mas aí em 97 a gente vai ter uma mudança aí. Estabeleceu o direito de voto para os analfabetos. Isso é um ponto importante aí, né? Porque agora finalmente a gente tem o direito a voto a todos, né? Porque os analfabetos eles estavam, né, sem esse direito a voto. Definiu o voto facultativo para os jovens de 16 a 18 anos de idade. E depois a gente tem, né, o voto como obrigatório, né, depois dos 18 anos. O sistema de pluripartidarismo, colocou fim à censura, aos meios de comunicação, obras de arte, música, filmes, teatro, etc. E aí a gente tem também um grande ganho, né, na relação dos indígenas. Então a Constituição de 1988, ela é uma Constituição muito importante, né, porque ela tem importantes ganhos aí pra gente, ok? Bom, agora vamos à parte que vocês mais gostam, né? Vamos aí às atividades. Primeiro, faça uma pesquisa em sites e no livro didático e explique os pontos fundamentais do plano cruzado. Então, essa aí é aquelas respostas que vocês, né, reclamam que eu coloquei a resposta muito grande, mas vocês podem resumir aí um pouco ela. Olha só, quais foram as medidas do plano cruzado, né, para tentar resolver o problema da inflação? A moeda corrente brasileira, que era o cruzeiro, foi transformada em cruzado, seguindo de sua valorização. O cruzado valia 1000 vezes mais. Congelamento dos preços em todo o varejo, os quais eram fiscalizados por cidadãos comuns, os chamados fiscais do Sarney. Antecipação do salário mínimo. O governo garantia antecipação de parte do salário mínimo, visando, assim, estimular o consumo. Correção automática do salário para acompanhar a inflação. Então, foram as medidas aí desse plano, né, o plano cruzado, para tentar resolver os problemas econômicos aí, ok? Na número 2, explica um parágrafo explicando com suas palavras as razões para a Constituição de 1988 ser conhecida como Constituição Cidadã. Essa aí é fácil, né? A Constituição de 1988 ficou conhecida como Constituição Cidadã pelos direitos que passou a garantir para os brasileiros e pela retomada plena do processo democrático em nosso país. Então, por isso que ela é considerada aí, né, a Constituição Cidadã, ok? Na número 3, a respeito da Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, selecione a alternativa incorreta. A Constituição garante aos povos indígenas o direito de demarcação de suas terras? Isso é importante, hein? Lembra que eu falei que ela vai dar reconhecimento e vai trazer, né, algumas demandas dos índios? Essa aí, então, ela está correta, né? Então, não pode ser assim, não. A Constituição estipula que se os votos nulos alcançarem mais de 50% dos votos, a eleição presidencial é anulada e uma nova eleição deve ser organizada em até 120 dias com novos candidatos. Isso aí, vocês já ouviram falar nisso? Né? Isso aí roda na internet há muito tempo, nas conversas aí isso roda bastante. Isso é verdade? Não, pessoal, isso aí é uma fake news, né? Não existe isso, né? Se a gente tiver uma eleição e o candidato tiver um voto, todo mundo votou em branco, todo mundo votou nulo, o pessoal não foi votar, um voto dá a vitória para aquele candidato. Isso é outra coisa. Voto branco. O voto branco, ele não vai para ninguém. O voto nulo também não, ok? Então a pessoa ela vai com os votos que ela tem. Voto branco é voto branco. O voto branco significa, olha, eu não quero escolher. O voto nulo é uma pessoa que anulou o seu voto, apertou um botão errado porque quis ou porque errou mesmo, né? Então, essa história de 50% nulo, 50% vale, não tem nada disso. Se deu um voto para a pessoa e ela ganhou só aquele voto e foi
mais do que o outro candidato não ganhou nenhum, ela ganha. Então essa aí já tá errada, essa aí a gente já sabe que é essa aí que é a resposta, ok? Vamos ver as outras aí, ó. A Constituição coloca como dever do Estado a defesa do meio ambiente. Olha aí que coisa importante pra gente também. É considerada a Constituição mais democrática da história do Brasil. Também está correta, ok? Pessoal, as referências que eu utilizei, então se vocês quiserem dar uma olhada, né, então a gente tem aí o primeiro link, inclusive é da Constituição, né, então o do site aí direto da Câmara, né, Federal, se vocês quiserem dar uma olhada. E é isso, boa semana, bons estudos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e comentar aqui embaixo o seu nome e a sua cidade para que eu mande um salve para você. Muito obrigado para quem tem comentado nos vídeos, que isso ajuda bastante, beleza? Então é isso, até a próxima, valeu!